Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de abril, celebramos Santo Aniceto. Nosso santo de hoje é natural da Síria e saiu do Oriente para a cidade de Roma, isso em meados do século II da era cristã, e no ano de 155, com a morte do então Papa, ele acabou sendo eleito o seu sucessor e foi Papa do ano de 155 até o ano de 166, um período muito difícil para os cristãos. Era a época em que ainda existiam as perseguições romanas aos cristãos, muitos cristãos, por conta da sua fé, sendo presos, sendo mortos. Também era uma época de muitas heresias, entre elas, na época em que Aniceto foi Papa, uma que ele combateu com muita veemência e que deu muito trabalho para ele e para os bispos na época, foi uma seita fundada por Valentim, que se apresentava muitas vezes como uma mulher de nome Marcelina. Era uma seita chamada de Carpocratitas, que era uma seita na prática cheia de imoralidades. Se diziam cristãos, mas com uma visão sobre a moral completamente distorcida. Foi um combate muito difícil, mas o Papa Aniceto foi muito firme, como pastor realmente da igreja na época, para combater essa heresia e outras que existiam. Ele investiu muito na catequese e na formação dos fiéis. Não era fácil, porque os cristãos, inclusive o Papa e os bispos, eram muito perseguidos, mas ele fez o máximo possível para formar os cristãos e que eles não fossem enganados por essas seitas, por essas heresias, perdendo no fim das contas a sua fé e colocando em risco a própria salvação. Na época, Papa Aniceto, ele teve uma certa proximidade com São Justino, que é considerado inclusive doutor da igreja, e São Justino inclusive escreve sobre o Papa Aniceto, falando coisas muito belas sobre ele, que ele era um pastor da igreja muito virtuoso e tudo mais. Um momento importante do pontificado de Santo Aniceto foi quando ele recebeu a visita de São Policarpo, que era bispo de Esmirna, lá no Oriente, e São Policarpo havia sido um discípulo direto de São João, apóstolo e evangelista. E São Policarpo foi até a cidade de Roma com o objetivo de encontrar ajuda no Papa para combater o marcionismo, que era uma heresia iniciada no século II por Marcião e que, entre outras coisas, defendiam que o Antigo Testamento não tinha validade. Estava causando essa heresia um grande estrago na Igreja do Oriente e, por isso, São Policarpo foi pedir ajuda a Santo Aniceto. Além disso, o outro objetivo da visita foi procurar a unidade maior da igreja, porque havia uma certa discórdia entre os cristãos do Ocidente e do Oriente por conta da data da Páscoa. Os cristãos do Oriente, eles continuaram celebrando a Páscoa na mesma data que os judeus celebravam, enquanto que os cristãos do Ocidente celebravam a Páscoa, na prática, no domingo seguinte, praticamente uma semana depois da Páscoa judaica. Então, São Policarpo e Santo Aniceto conversaram muito, não chegaram a um acordo sobre a data da Páscoa, mas estabeleceram uma amizade, estabeleceram coisas importantes para efetivar mais unidade na igreja, embora permanecesse aquele desacordo, celebraram a missa juntos e, de fato, pastorearam a igreja, um como bispo, o outro como papa, tendo em vista uma maior comunhão. No fim das contas, Aniceto sofreu muito também com as perseguições romanas. Não se sabe ao certo como ele morreu, mas há uma tradição que diz que ele morreu martirizado, embora não saibamos ao certo como. O que sabemos é que, tempos depois, o corpo de Santo Aniceto foi encontrado enterrado nas famosas catacumbas de São Calixto, na cidade de Roma. Nos inspiremos na vida do Papa que hoje nós celebramos. Um Papa que foi corajoso por assumir o pontificado numa época de perseguição, que lutou pela unidade da igreja, lutando contra as mentiras, lutando contra aquilo que é contrário à verdadeira fé, que lutou pela unidade da igreja ao se encontrar com Policarpo e procurar uma unidade maior entre o Ocidente e Oriente.
Peçamos a intercessão de Santo Aniceto para que nós também sejamos instrumentos de Deus para uma maior comunhão, uma maior unidade dentro da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Aniceto, rogai por nós.